A gente fala agora do atropelamento da pequena Pietra Iana Cetim, de 8 anos. Foi em São José dos Pinhais. O motorista que fugiu do local, você lembra disso? Ele a atropelou. Até a questão do atropelamento não é culpa dele. A pequena Pietra, infelizmente, saiu correndo. O que acaba se tornando culpa dele e crime é a omissão de socorro. Por quê? Quando ele atropela, ele foge do local. Ele ainda baixou o vidro e falou assim, sai do meio da rua, e fugiu do local. Pois bem, ele se apresentou na delegacia e contou, ou pelo menos tentou justificar, por que é que ele não prestou socorro. Será que vai colar? Vamos assistir agora na matéria completa na tela da Massa. Apesar das imagens impressionarem pelo impacto da batida do carro na pequena Pietra Iana Cetim, felizmente a menina está bem. Ela sofreu ferimentos leves e recebeu alta do Hospital do Trabalhador na madrugada de quinta-feira. Ela está um pouco melhor, né? Ela foi lá na escola para ver, né? Informar como que ela estava também, por que que ela não foi para a escola, né? Daí ela tá bem melhor, só tava um pouco agulando as costas, os machucados dela, né? Depois do acidente, o atendimento inicial da criança, de 8 anos, foi feito pelo SEAT. Ela pegou e foi na panificadora, na hora que tava saindo, daí foi atropelada. Daí minha mãe chegou correndo lá, desesperada, né? Daí do jeito que eu tava, eu peguei e saí correndo para socorrer ela, para ver como que ela estava. Já o motorista do carro sequer parou após atropelar a menina. Acompanhado do advogado, o senhor que estava na direção do veículo compareceu até a delegacia de São José dos Pinhais nessa quinta-feira. Aqui ele deu a versão dele do porquê não parou para prestar socorro à vítima. Ele não parou no local em decorrência da saúde. Ele é uma pessoa debilitada, ele tem pressão alta, ele tem diabetes. E no momento ele sentiu um apagão e ele, como reside próximo ali do local, a intenção dele era ir até a residência dele, chegar lá, pedir auxílio ao familiar para poder resolver essa situação. Nós temos que investigar se houve ou não alguma imprudência, imperícia ou negligência do condutor do veículo no momento do acidente. E se houve algum motivo relevante para que ele pudesse ter se evadido do local. Até então ele está sendo investigado pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada aí pela omissão de socorro. No momento do acidente, Pietra atravessava a rua Mandirituba, no bairro Afonso Pena, após sair de uma panificadora. Ela estava acompanhada da prima. A gente esperou que tinha um caminhão que estava passando, daí a gente esperou, depois passou outro carro. Aí depois, a hora que a gente foi para ir, aí veio aquele carro lá, daí eu fui para tentar segurar ela e ela foi atropelada, daí eu fiquei bem assustada. A investigação do caso segue com a delegacia de São José dos Pinhais. Olha, me desculpa, eu já vou dar minha opinião aqui, não colou. Para mim não colou. Particularmente, ele dizer que sofre com alguma crise de saúde, diabetes, que o advogado falou ali, e por isso saiu do local, não faz sentido algum. Então, se ele estava sofrendo com uma crise dessa, por que estava dirigindo? É a pergunta que fica na minha cabeça aqui. O Alexandre Xavier, ao lado do delegado Fábio Machado, já agradeço a presença do delegado. Viu, Alexandre? É isso mesmo que o rapaz falou, o senhor falou para o delegado no momento do depoimento? Por favor, a palavra contigo. Pois é, viu, Lucas? Aqui do meu ladinho, o delegado Fábio Machado, que ontem ficou frente a frente com esse motorista, ouviu o depoimento deste motorista. E eu estava até conversando aqui fora do ar com o delegado Fábio Machado, Lucas. A mesma versão que o advogado de defesa apresentou à nossa equipe foi o que o motorista contou para o delegado Fábio Machado, que ele não parou ali no local do acidente, porque ele teria ali sofrido um momento de nervosismo, né? Inclusive, ele teria urinado na roupa no momento que aconteceu este atropelamento. Agora eu quero saber do delegado Fábio Machado, doutor, no momento do depoimento, o senhor ouvindo o motorista, dá para acreditar na versão dele? O senhor sentiu sinceridade no depoimento desse motorista? Boa tarde. Muito boa tarde, a gente ouviu esse motorista na companhia do seu advogado ontem. Ele relatou que seria morador daquele local, estaria voltando de um supermercado e no momento que ele estava passando pelo local teria sido surpreendido com a criança correndo em direção ao seu veículo. Ele teria ficado muito nervoso e por isso ele foi direto para sua residência e ficou lá, acionou o advogado até se apresentar aqui na delegacia. Nós vamos sim ouvir algumas testemunhas para tentar confirmar ou não essa versão apresentada por ele. O fato é que, além de atropelar a vítima, ele teria se evadido do local. Cabe agora a gente determinar na investigação se houve culpa dele no acidente ou não.
mas que com certeza houve culpa dele sim, houve responsabilidade, vai haver responsabilidade dele sim pela omissão de socorro, já que ele deveria ter ficado no local e não se evadido do local do acidente. Doutor, mesmo a pessoa alegando problemas de saúde, como foi no caso dele, o advogado disse que ele ficou muito nervoso, tem problema de pressão alta, justifica a fuga dele do local? Nada justifica a fuga do local, mais um motivo para ele ter parado, se ele ficou muito nervoso, se não conseguia dirigir, se não estava capaz de dirigir naquele momento, ele deveria ter parado ali e também pedido socorro para ele mesmo. Mas tudo isso vai ser apreciado no inquérito policial, a gente vai verificar essas versões que foram apresentadas para saber se é pertinente ou não, se procede ou não tudo aquilo que ele alegou aqui no inquérito policial. Até o depoimento da testemunha, né, doutor? Nós conversamos com ela, a Nathalie. Ela disse que depois do atropelamento o motorista teria feito um gesto, falado para que as meninas saíssem do meio da rua. Tudo isso deve ser confirmado aqui no inquérito policial. Nós vamos ainda ouvir outras testemunhas, e isso vai ser muito importante, além das imagens de câmera de segurança, para que a gente possa ter certeza se ele realmente se evadiu do local porque estava doente, porque estava passando mal, porque estava nervoso, ou se ele se evadiu do local apenas para fugir da responsabilidade civil ou criminal com relação a esse atropelamento. Então, nesse primeiro momento, ele deve ser indiciado ali por uma questão de fuga do local do acidente ali, doutor? O indiciamento deve ocorrer na conclusão do inquérito. Confirmados os fatos aqui, confirmada a responsabilidade do investigado, ele deve ser sim indiciado. Tá certo. A questão da criança, né, doutor? Ela está bem, graças a Deus, a família já veio, prestou depoimento? Sim, nós vamos intimar a família para ouvir, vamos ouvir todos os familiares e as pessoas que estavam com a criança no momento logo que antecedeu a esse fato, para verificar o que aconteceu, por que a criança saiu correndo, quem era responsável pela criança naquele momento, tudo isso deve ser analisado nesse inquérito. Nós vamos ouvir essas testemunhas para também saber se o motorista fez algum sinal, se o motorista entrou em contato com a família no momento depois do acidente, tudo isso vai ser analisado no inquérito policial. Tá certo. Eu quero agradecer ao delegado Fábio Machado. Pois é, viu, Lucas? Essa foi a versão apresentada pelo motorista e também pela defesa aqui na delegacia de São José dos Pinhais, e todos esses fatos vão ser apurados pela equipe do delegado Fábio Machado. Em um primeiro momento, ele alega que teria ficado ali numa situação emocional muito grave, por isso que ele não parou para prestar socorro, né, para a pequena Pietra logo após o atropelamento. Mas, independente da situação ali, ele deve responder criminalmente, principalmente pela questão da omissão de socorro. E se a polícia comprovar outros fatos ao longo da investigação, que não teria sido este o motivo que fez com que o motorista fugisse do local, aí a situação vai ficar ainda pior para ele, viu, Lucas? O que o Alexandre está querendo dizer aqui? Que eles vão investigar se esse homem estava bêbado, por exemplo. Como é que está a documentação do carro, a CNH dele, tudo isso vai ser verificado pela Delegacia de São José dos Pinhais, está sendo verificado pela Delegacia de São José dos Pinhais. Não colou. O que ele disse para o delegado já deu para perceber que não colou. Vai responder, sim, de acordo com o próprio delegado Fábio Machado, por omissão de socorro, e nós vamos acompanhar até o fim. No mínimo, por omissão de socorro.